Boa noite, pessoal! Estamos aqui iniciando mais uma live do nosso MBA em Gestão para Concessionárias. Hoje com o grande Tiago Alves, um dos nossos professores do MBA, especialista em gestão comercial. Já vou convidar ele aqui, só um momentinho. O pessoal já está entrando. Aqui, aceitar. Olá, olá! Olá, tudo bem, Tiago? Como Tudo vai? bem, Júlia? Como é que você está? Por aqui tudo maravilhoso. Que bom, obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente Imagina, estar fazendo essa live hoje. Uma sem live muito problema. especial com um dos nossos professores que topou esse projeto já ainda no ano passado, quando o projeto ainda era um pequeno embrião. A gente ainda estava pensando, debatendo como é que ia ser. E o Thiago acreditou aí junto com a gente. Tiago, deixa eu fazer uma breve introdução aí sobre você, depois você conta um pouquinho mais de você mesmo também. Tá Mas você bom? é CEO e fundador do Grupo Meta, né? Já tem aí uma vasta experiência nesse lado comercial, que é um lado que eu particularmente me interesso muito, que eu preciso desenvolver, porque eu sempre fui criada mais no lado administrativo, financeiro, auditorias. Então, estou muito curiosa para o nosso bate-papo de hoje. Acho que eu vou aprender bastante coisa com você, como eu já aprendi vendo as aulas também. E o tema da nossa live de hoje é como bater metas de maneira previsível em concessionárias, estratégias de gestão comercial. Tiago, conta um pouquinho aí da tua trajetória, brevemente, né? Que você começou lá vendendo galinhas e tudo mais. Como é que foi isso daí? Para o pessoal te conhecer. Imagine, primeiro é um prazer falar com você, parabéns, eu já te conversei pessoalmente, mas é importante também sempre reforçar a inovação, né, de ter construído esse MBA e a gente vê pelos próprios alunos a satisfação que eles estão tendo com o conteúdo e agradeço muito o convite. Ah, Sobre a minha história, é assim, eu nasci numa vila, chama Vila Menck, em São Paulo, é uma periferia, até hoje é muito precária. E aí, aí logo depois eu fui para o interior do Paraná e para ajudar a minha família, eu comecei a vender galinha na feira, porque minha avó era feirante. A minha avó era feirante aos finais de semana e durante a semana ela fazia salgadinho, então eu pegava o salgadinho e docinho e saía na rua vendendo. Quando eu fui crescer, aí eu percebi que para a maior parte das pessoas, vendas não era uma coisa tão feliz como era para mim, porque para mim era transformação. Eu Uhum, não tenho história triste por causa das vendas, sim. Uhum. porque eu não conseguia comprar alguma coisa, eu ia lá, vendia ferro, papelão, salgadinho, comprava um bonequinho, uma criança, enfim, eu fui uma criança feliz e as coisas foram se transformando por causa de vendas. E aí eu decidi fazer psicologia em primeiro lugar, depois eu fui estudar gestão para entender como que as pessoas se relacionavam, como que vendia, como que comprava, como é que liderava. E quando eu comecei, só tinha 3 livros escritos no Brasil sobre esse tipo de coisa. Eu falei, nossa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade. E E você aí, nem tem tanta idade assim, hein? meus cabelos brancos não me deixam mentir. É que tá bem raspadinho. E aí eu me dediquei muito a isso, e aí eu comecei a aplicar o que eu estudava, o que eu praticava, e depois eu fui trabalhar numa consultoria como estagiário, e eu comecei a gerar muito resultado, porque fazia muito sentido você unir o que você entende de gente e fazer elas entenderem também do cliente, do vendedor, do colaborador, e isso fez grandes resultados. Agora, com a meta, a gente gerou 8,2 bilhões de reais em metas batidas só no ano Muito legal. passado. Então Nossa, você vê o incrível, resultado que isso incrível. pode gerar, né? Com certeza. Vendas realmente transforma vidas, né? Você conseguiu realmente mudar a história da tua vida. Isso é muito bacana. Realmente é um universo que eu me interesso muito e eu quero estudar cada vez mais esse universo aí do lado comercial e de vendas. Realmente traz grandes transformações na vida das Grandes, pessoas, né? E grandes, como grandes. você falou até na aula, isso é uma questão que, independente se você trabalha diretamente ou não com Não. vendas, todos precisamos, né, de alguma Uhum. maneira saber vender. Então, eu, por exemplo, como o lado administrativo financeiro aqui, eu também preciso saber vender minhas ideias, né? Então, Exato. nossa, foi muito bacana, assim, o conteúdo que você trouxe ali nas aulas, porque traz realmente os alunos de todos os departamentos
para Uhum. esse universo e mentalidade de comercial, Sim, né? Que realmente se aplica em várias ah, maneiras. Até antes da gente entrar. dizer, Opa, eu pode costumo falar. dizer que só tem dois tipos de pessoas numa empresa: as que estão vendendo e as que estão ajudando a vender. Isso. Porque todos os departamentos financeiros, administrativos, recursos humanos, a auditoria, está azeitando a empresa É, para que o cliente seja melhor atendido. Quando você entende de vendas, você vende melhor seus projetos, você vende melhor as suas ideias, você entende o impacto que aquilo vai dar no cliente. Porque, por exemplo, você é do financeiro, vai criar um processo. Se você não tiver cabeça de venda, você vai criar um exato. processo, às vezes, burocrático, que vai atrapalhar os resultados, né? Eu acabei de sair agora de dar consultoria para o SBT Paraná, que eu estava lá com eles. E nós vamos treinar toda a empresa, administrativo financeiro, os apresentadores de TV, Muito legal. porque se eles não forem comerciais, depois não adianta vender propaganda. Exato. Entendeu? Então, isso serve para Faz todo qualquer pessoa. sentido. Faz todo sentido. A gente tem começado a implantar isso no Grupo Brightcove também. Até esse final de semana a gente teve um evento muito bacana com toda a liderança. E o mote que a gente trouxe para todos os departamentos, a liderança, né? É liderança que inspira e vendas que nos movem. Então, assim, no fim do dia, o fim da empresa, né, é vender. A gente tem que vender. Se a gente não vender, não faturar carro, eu vou administrar o quê, né? Que contabilidade que eu vou fazer? Que dinheiro que eu vou transitar no caixa? Vender carro, vender peça, enfim, né? Então, realmente trazer essa mentalidade de vendas para todo mundo estar focado e pensando no cliente. Mas até antes da gente entrar um pouco mais nesse universo, deixa eu fazer uma rápida introdução para quem está nos acompanhando de como que eu e o Thiago nos conectamos inicialmente e onde estamos agora, né? A gente se conectou inicialmente, na verdade, porque o Thiago prestou uma consultoria aí para o Grupo Brightcove, que foi muito bem aproveitada ali pela nossa equipe de vendas de acessórios. Então, foi feedbacks, assim, maravilhosos que eu recebi. Resultados, né, que realmente expressivos de aumento de vendas, aplicando as técnicas, transformando essa receita de uma maneira previsível, né? Para que as metas sejam batidas de uma maneira previsível. E aí, quando surgiu essa questão do MBA em gestão para concessionárias, uma das matérias, com certeza, né, que a gente precisava ter é a de gestão comercial, né? Gestão estratégica comercial e tudo mais. E aí, onde imediatamente eu lembrei do teu nome, né, que tinha recentemente passado ali pela empresa, ou seja, um profissional que tem toda essa bagagem do lado comercial, né? Então você já trabalhou, como você falou agora, SBT, outras empresas aí gigantescas Brasil afora, mas que também já prestou consultoria para muitos grupos de concessionária, que é justamente o que a gente busca trazer para dentro do nosso MBA, pessoas que conheçam o nosso ramo, né? Que tenham essa vivência para que a gente possa realmente estar conversando na linguagem dos concessionários. Então, esse é um pouquinho da proposta que a gente traz no MBA, que a gente está agora, o Thiago acabou de dar aula na primeira turma, e a gente já está com a segunda turma para começar agora, final de julho. Então, as inscrições estão abertas. Quem estiver aí assistindo, tiver interesse em saber mais, depois me manda uma mensagem, eu mando para vocês, a gente vai conversando. E vamos em frente, porque tem bastante conteúdo aí para a gente conversar. Vamos agora então passar para a parte aí da mais técnica realmente da nossa live, né? Para a gente poder falar, vamos ao que viemos, digamos assim, né? Como bater então metas de uma maneira previsível, né? Que é o sonho aí de todo gestor, né? Como É, é que eu faço isso, né? Para que eu não fique dependendo de humor, sim, de clima, de presidente. Como é que eu sim. faço isso, né? É uma pauta extremamente importante, né? Porque o que acontece? Qual que é como o mercado brasileiro ele foi formado, né? Ele foi formado por pessoas experientes, não pessoas desenvolvidas. Uhum, O que isso eu quero dizer? Se você pegar a média do gestor brasileiro, você perguntar assim, como que foi a tua história? uhum, Ele era um ótimo liderado, uma pessoa de confiança que provavelmente tinha bons resultados. verdade. E aí deram para ele o crachá e falou assim, ó, eu quero que você lidere essas pessoas. E aí tinha duas expectativas aqui. A de quem o promoveu pensou assim, se ele se multiplicar nas pessoas, vai ser Uhum. ótimo. E a expectativa dele, como ele via todo mundo muito fraco, ele falou assim, tranquilo, quando eu assumir, é comigo isso daqui.
E aí ele assumiu a função e começou a ficar sobrecarregado, um monte de coisa para Uhum, fazer. E quando ele chegava em casa, ele só queria descansar. Ele uhum. não queria se desenvolver, ler um livro sobre gestão, sobre vendas, fazer um curso, nem tinham tantos assim. E aí o que aconteceu? A gestão inteira foi baseada no esforço. Hoje, os gestores, de maneira geral, são esforçados, eles não são técnicos. Entendi. Então, então o que que você. Então, como que, Thiago, mas dá um exemplo. Pegue uma folha em branco, coloque todos os gestores da sua empresa e coloque assim, supondo que sejam de vendas. Como aumentar o ticket médio? Uhum, Você vai ter respostas totalmente diferentes. entendi. Como aumentar a taxa de conversão? Vão ter respostas diferentes. Ou seja, eles não têm um framework. Em caso desse indicador estiver baixo, fazer isso, fazer aquilo, fazer Eles isso, fazer aquilo. vão na Vai na intuição. intuição, na experiência. Então, o que Uhum, que isso acontece? Imprevisibilidade. Porque uhum. intuição e esforço oscila de acordo com a sorte, oscila de acordo com o que você tem para aquele mês. Então, é muito recorrente as metas de resultado elas serem atingidas e não atingidas. Elas ficam oscilando. Por quê? Como eu preciso de esforço, eu faço um sprint. Uhum. Mês que vem o povo está acabado. Tá, sim. Fica Aí, cansado, né? Aquele então, baita onde morre feirão, e aí o depois feirão? chega Aí, segunda-feira, tá a- todo mundo cansado, porque sábado foi energia demais, então, né? o mercado de concessionárias, ele vive de sprints. Novo produto, Uhum, campanha. Então, isso não é previsível. verdade. Se você quer bater meta todos os meses, você tem que treinar todos os meses. A Uhum. média dos gestores é treinar uma vez, duas vezes, quando muito, a sua equipe. Então, imagine que isso não funcione em lugar nenhum que não seja. Não funciona em lugar nenhum. Em esporte, funciona? Não funciona. Imagine um médico que estuda uma vez por ano. Não dá, Não não funciona. dá. Eles Então, estão o por tempo que que inteiro indo em em vendas a congressos e gente. por aí. É. Por que em vendas a gente acha que dá? Uhum. Não dá. Então, se você quer ter previsibilidade no resultado, você tem que ter previsibilidade no desenvolvimento de competências do seu time. Caso contrário, você tem uma expectativa infundada. Eu quero que meu time cresça, mas eu não cresço as suas competências. Não tem Certo. como. Não tem como. Ah, eu preciso que eles aumentem a taxa de conversão. Mas o que que você está treinando eles de quebra de objeções, de argumentação, de vantagens em relação à concorrência? Às Nada. vezes até a parte do conhecimento do próprio produto, né? Às vezes Isso. a gente vê cliente dando aula para vendedor Uhum. sobre o produto, tanto que tem na própria loja quanto do concorrente, porque ele leu, ele viu lá na revista tal, viu tal vídeo no YouTube, e aí você vê o vendedor, tipo, vendido, né? Ele fica Sim, assim, exatamente. o cliente estudou. Exatamente. Porque o que que acontece? O cliente, todo mundo fala assim, nossa, vender tá tão difícil. Não, vender não tá difícil. Vender tá diferente. Uhum, É uma outra coisa. Porque o cliente, ele evoluiu muito de 2020 para cá. Ele ficou digital, ele ficou totalmente conhecido. Ele não visita mais com frequência a concessionária. sim. Quando ele visita, ele está numa outra parte da jornada de compra. Porque antigamente ele ia na fase de base da jornada de compra. É. Ele ia lá para pegar as informações sobre o carro. Hoje ele já tem todas as Ele informações. ia Ele lá está pegar o querendo uma outra. folder. Ele lembra, ia lá pegar o folder, perguntar. Não, o folder está Uhum. na casa dele em 2 segundos, Sim. basta dar um Google. E o que acontece? Hoje, o vendedor que espera, que, seja no pós-venda, em vendas, em peças, em qualquer lugar, o Brasil foi formatado para esperar o cliente. E o cliente Uhum. não tem vindo há muito tempo e não vai voltar. É. Então, imagine uma cena, é como se fosse um taxista no ponto do táxi, sem celular, esperando aquele telefone vermelho tocar. Ele Uhum. não Uhum. percebeu que tudo em volta mudou. Ele vai Mudou. ter resultado? Sim, de vez em quando. Mas em comparação com o coleguinha, com o aplicativo, não. Então, tudo mudou em sua volta e você está com as expectativas de resultado do mesmo jeito. Então, concessionárias investem em marketing absurdamente. Se você pega lá a conta do Verdade. financeiro, marketing tá. Mas quanto desse percentual você gasta com desenvolvimento? É uma Uhum. loucura, porque assim, vendas é um funil. Metade desse funil chama marketing, metade desse funil chama vendas. O povo gasta milhões de reais aqui, aí quando chega Bem aqui, isso. uma desconexão. Exatamente. Aqui
que você analisa no marketing? O lead, o custo do lead, quem é o público, quanto que está o custo do clique, papapá. E aqui não se mede nada, só se mede o final do funil, que é vendas. É, verdade, Você verdade. não vê o atendimento, você não vê qual a taxa de conversão daquele atendimento, quantas vezes aquelas objeções aparecem. Então, como é que você vai ter previsibilidade? CRMs muito mal utilizados também a gente vê, né, Extremamente mal nas utilizado. lojas, né? Muita resistência até da própria equipe de vendas em utilizar essas ferramentas, em alimentar, às vezes até uma dificuldade da ferramenta que a concessionária está proporcionando para o colaborador também ser uma ferramenta obsoleta, Exato. ruim de preencher, que demanda às vezes muitos campos ou que não está integrado com outro sistema, daí o vendedor tem que preencher 3, 4 vezes a mesma informação, ele já não aguenta mais. É. Então E tem tudo e isso, né? mal implantado, né? Porque o que acontece? Vamos imaginar que você tem a melhor ferramenta do mercado. Como que Uhum. normalmente implantam? O gestor fala assim: tem que, a partir de agora, colocar os Uhum. dados do cliente aqui. Qual que é a Uma motivação do ameaça. vendedor? É uma Tá? E aí o que acontece? ameaça. Normalmente, o que que serve o CRM? Para alguém encher o saco do vendedor por que que ele não comprou, por que que o cliente não comprou. Nada daquilo é utilizado para algo produtivo. Vamos Uhum. pegar as principais objeções e treinar. Vamos ver quando o público é masculino, feminino, novo, para a gente treinar especificamente a este público quando vem, porque a nossa taxa de conversão é menor. Vamos ver isso, aquilo. Nada usado como tático nem como estratégico. E Uhum. aí pode ser a ferramenta mais maravilhosa do mundo. Se você não tiver um gestor preparado para ser treinador, a equipe não usa. Me corrija se eu estiver errada, mas muito disso tem a ver até com uma questão de trazer um perfil mais analítico para essa função, né? De você ter ali que seja na gestão ou no suporte, alguém que dê esse braço para o comercial analítico, né? Porque muitas vezes a gente está só cercado ali de pessoas que são extremamente boas em relacionamento, no lado, digamos, comunicador, o perfil, falando assim, né? Uhum, E aí tá faltando ter alguém ali para ajudar a organizar, planejar e entender quais são essas dificuldades, perfeito. que é esse outro ladinho do cérebro, É, né, digamos assim. você sempre vai ter. Isso é uma resposta que depende do público que você tem em mãos, né? Porque muitas vezes você consegue ter gestores que tenham essa competência. E aí, Sim, quando tem os não tem, dois. mas você tem um cara muito experiente, muito comercial, aí você traz esse analista que é mais barato do que tentar encontrar a pessoa que tem Uhum, essas duas habilidades. Porém, tem um problema que é depois disso, que é assim, tem os dados, tem tudo parametrizado, tá? Para uhum, mim tá claro. Você raramente vai ver um gestor que foi preparado e treinado para ele fazer o seguinte: pessoal, a nossa taxa de conversão com este público e com este produto é baixa. Agora vamos estudar como que a gente pega as características, benefícios e vantagens e customiza ao perfil do cliente. Isso não, uhum. raríssimas vezes você vê isso. Então não adianta ter o dado se você não tem quem prepare as pessoas para aquele dado. Sim, sim, Transformar o dado em resultado. Senão você só sim, parametriza o caos. exatamente. Você tem toda a informação ali, mas não tem, digamos, o plano de ação, né? O que que eu vou Exato. fazer com tudo aquilo que eu levantei, né? Isso. É, realmente, Então, vou te faz todo dar um sentido. exemplo agora recente. Nós temos aí em Santa Catarina, né, que é onde você está, a gente tem alguns clientes de cooperativas. Então, tem a Hum, Cívia, tem a Via Cred Alto Vale, etc e tal. E que é igual concessionária, não usam o CRM antes de você ter um processo de desenvolvimento. Eles começaram a ter 15 mil negócios a mais por mês de coisas no CRM, caramba. porque foi bem implementado. Mas nós pegamos e ajudamos eles a como analisar o dado e transformar em argumento. Então eles começaram a perceber quais eram as objeções que levavam aquele cooperado a não fechar o negócio. Aí treina. Resumindo, agora sábado eu vou na Cívia fazer uma palestra de encerramento do primeiro semestre, onde eles vão ter 30% de aumento de resultado no resultado final. Final, na última Hum, linha. Num incrível. semestre que tem sido desafiador por motivos de inadimplência, desemprego e etc e tal. Sim. Veja, não tá difícil vender, tá Sim, diferente. é que assim, por mais que, vamos lá, tem 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Ah, cada pessoa é um indivíduo e tem as suas características e tudo mais. No entanto, é muito fácil a gente encontrar padrões.
quando a gente Uhum, está analisando uma massa grande de dados. Então, sim, você consegue fazer grandes grupos e aplicar exatamente o que você está totalmente. falando. Cria ali as personas, ou enfim, não sei como é que você chama ali. E assim, ó, quando tem esse perfil aqui, é essa tratativa ali, né? Exato. Porque o Pareto serve para vendas. 80% das vendas não fechadas vem das 20% das objeções. Uhum, Então, vamos lá. Quais sempre? Vou pensar, preço, seu concorrente tem uma proposta melhor, são as mesmas objeções. Se você faz, imagine que você assim concentre 100% em ajudar o seu time a ser hábil nesta situação. aham, Suas vendas vão aumentar. sim. 80% das procuras em determinado produto vem pelas mesmas características e benefícios. Então Uhum, nem precisa deixar o cara expert em tudo. Faz em cima daqueles pontos. O resultado vai vir. uhum, Por exemplo, na Braitkopf, né, o grupo de vocês, a gente aumentou de 20% na Audi a 200% na Citroën e na Peugeot. uhum, Né? Por quê? Porque em acessórios tinham as mesmas objeções. As mesmas, os mesmos uhum, pontos. Então, por exemplo, quando é Audi, o ticket médio, por ser a altura da qualidade do produto, uhum, o cliente ficava com aquele receio de que, putz, mas já estou investindo, então tal. Ao entender como é premium e ficaria legal, aumentava o resultado. Já em marcas de varejo, como Citroën, Volkswagen, etc e tal, uhum, a objeção principal de qualquer acessório, não só no grupo de vocês, mas eu quero isso como brinde. aham, Perceba que é totalmente diferente de Audi, sendo o mesmo acessório. aham, Então, eu vou aham, trabalhar em cima disso, em cima uhum. deste ponto. E aí, quando eles estão hábeis, aí a venda vem, 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 vem. Isso acontece em qualquer segmento. É verdade, faz todo sentido. Não adianta você querer ganhar todas as objeções, né? Não Basta vai. escolher aí a que, como você muito bem colocou, o Pareto, né? Pega a que mais tem frequência, trabalha nela que você já vai ter um resultado extraordinário. Exatamente. Teve uma outra coisa que você falou na aula também que achei muito interessante sobre essa parte do posicionamento do vendedor comportamental, né? Esse lado de o sorriso, a, de não trazer aquela falsidade, ou de também sentir a energia do cliente para tentar vibrar ali na mesma. Não necessariamente na mesma, né? Porque você até coloca ali, né? Tá, se o cliente chega estourado, você não vai estourar de volta, né? Então, não necessariamente na mesma, mas de ficar ali equilibrado, né? O que que você pode contribuir aí sobre esse tema aí que eu achei muito interessante também, esse lado Isso é muito comportamental? interessante porque, às vezes, a gente fica tão concentrado na parte técnica ali, não no Uhum, argumento, na frase e tal. E a gente esquece que, do outro lado, nós temos seres humanos que, primeiro, se essa pessoa não gostar de você, não sai negócio. uhum, Se as pessoas envolvidas na negociação, se não gostarem de você, não sai negócio. E às vezes não é o que você fala, mas é como você age. uhum, Então, imagine duas cenas. Uma cena, tá aquele vendedor estressado na frente do computador, aham, com aquela cara, acabou de receber um feedback gostoso do chefe, e aí chega o cliente e ele dá aquela olhada de baixo para cima, assim, ó, como se o cliente estivesse atrapalhando ele, porque o cliente foi abordar ele para ser atendido. E ele dá uhum. aquela olhada para baixo, para cima, aí ele tá pé da vida com ele, aí ele dá aquela conectada, tenta entender o que está acontecendo, aí ele, o que era para você? Ah, Meio eu que vim dar uma assim, olhada no carro. o que tá te Aí fazendo ele aqui, né? pega e levanta e tal. Imagina essa cena. A segunda cena, a pessoa entrou, o vendedor avistou. Mesmo que ele tinha passado por um momento difícil, ele pensa, mas agora é hora de eu tirar o atraso, e Uhum, aquele cliente ali vai ser a porta da minha casa que eu estou construindo. Aí ele tal, e vai lá e simpatia, e brinca com a criança, e oferece o café, etc e tal. Você não conhece o resto dessa história, mas você já sabe qual que é a probabilidade de uhum, fechamento, se é o primeiro ou se é o segundo. sim. Então, o comportamento, a forma que se fala, o jeito que você reage, etc., conecta completamente com as pessoas. E as pessoas compram de pessoas, É, né? Por que que isso faz muito influencers hoje sentido. funcionam tão bem como marketing? Por que Uhum, que gestores às vezes têm as mesmas formações, mas um consegue conectar com o outro? Porque o ser humano é social, né? é.
Então, o aspecto atitudinal faz muita Eu diferença. posso Faz muita te diferença. falar do meu ponto de vista como consumidora, né? Porque a minha experiência ela é mais do lado de cada mesa, né? De quem está comprando. E realmente, essa parte da influência, eu estava até comentando assim, que eu tô no final da minha gestação com a bebezinha para nascer, e para mim é tudo um universo novo. Então eu estou usando muito essa parte das influenciadoras. Ah, acabou uma influenciadora que eu já gostava, que eu simpatizo com ela ali no Instagram e que acabou de nascer o filho. Cara, eu tô consumindo aquilo de uma maneira. Daqui a pouco eu fui ver. Ah, tal coisa eu comprei por causa dela, outra coisa também, outra coisa também. Eu fui ver assim, meu Deus, metade das coisas que eu comprei foi por simpatia de influência de eu estar acompanhando o Instagram e os primeiros meses de vida lá dela com o bebê dela. É. Então, para ver como realmente eu que me considero uma pessoa super racional, Hum, na hum. hora que eu vou fazer esse tipo de compra assim, eu acabo indo para conexão, para Sempre, emocional, porque sempre. Não importa, né? muito, assim, acho que essa parte por exemplo, comprar um carro. Tá, beleza, tem o carro que é aquele carro de trabalho, que realmente é o departamento lá de compras que vai fazer análise da frota, do custo, do quilômetro rodado, tarará. Beleza, tem essa venda bem técnica. Mas a venda varejo mesmo, cara, tem muita emoção, muita conexão ali, seja com a marca, seja com o vendedor, com a concessionária. Porque também se for assim, é só o trabalho da marca e da concessionária. Não, se fosse assim, então todas as concessionárias daquela marca venderiam o mesmo market share no Brasil inteiro. Exatamente. Por que que de repente uma concessionária tem um market share mais alto numa região e a mesma marca numa outra região tem um market share menor? O trabalho Exatamente. do concessionário local Ou o que está fazendo a preço, diferença. né? Por exemplo, a Iveco é uma das que mais tem o preço menor do mercado, mas ela é a quarta ou quinta na posição de caminhões. Então não é sempre preço, né? Share, tá, tá, tá. Não é, não é? E veja só, voltando a esse tema que você disse, 100% das compras são emocionais, não importa se você está comprando um maquinário da Alemanha para fazer uma indústria Uhum, ou uma frota de 50 carros, ou olhando na planilha de custos, ou um carro ali para a família. Por quê? A gente às vezes vincula a emoção só com aquela venda de varejo, do sonho, uhum, da realização. Mas quando você está na frente de um comprador, uhum. que ele está te apertando numa venda tal, ele tá. Qual é a emoção que ele está querendo ter? Controle, ego de que ele vai tomar, ele Ganhar, tem que né? tomar a decisão, poder. É, Quando você entende que tudo isso é emoção também, e que verdade. ele está tomando a decisão, achando que é racional, mas você pode fazer o melhor preço, mas se ele achar que está sendo enganado, emoção, ele não vai fechar com você. Uhum. Então também é emoção. Eu acho que não vai entregar, né? Ou Fica aquela dúvida que não assim, vai tá, entregar se beleza, não ele até passou a tem o melhor preço, confiança, mas a entendeu? qualidade não vai ser Não boa. vai Melhor não. ser boa, confiança. Confiança é É emoção. verdade. Então tem vários aspectos emocionais. Eles têm mais um viés não tão emocional de dopamina, mas ele tem tudo a ver com emoção também. Tem a Uhum. ver com adrenalina, com outros hormônios. Então a venda sempre é emocional. Então quando você Interessante. entende esse racional, você entende quando você tem que ser submisso, quando você tem que ser proativo, quando que você tem que ouvir, quando é que você tem que falar, quando que você tem que ceder, quando você tem que achar que ele está ganhando tudo, quando ele tem que achar Uhum. que, quando é o perfil de cliente que ele tem que achar que ganhou e você perdeu. Aham. Então, tudo Tu tá isso, falando isso, tá passando um livro, uma história aqui na minha cabeça. Eu visualizando as últimas compras que eu fiz ali na Brightcove, me considerando super racional, eu tô pensando, é verdade, mas tem uma emoção ali, tem tem um, uma emoção. um E aí, senso quando você de puxa o ganhei, fio, né? não, e quando você puxa o fio das histórias, você vai perceber assim, que você quer, às vezes aquela negociação, você quer ter uma margem que está a ver com o grupo, que você quer ser elogiado, o comprador quer ser elogiado lá na reunião de conselho que está com a margem tal de compras, Não, eu que consegui tem a ver com a tanto de emoção de desconto. ser Era realizado, tanto e entendeu? eu consegui E é tanto, tanto. né? Você está negociando, racional, visualizando o tapa nas costas da reunião. Então é emocional. Pô, me pegasse agora, hein? É isso aí, não. Pior que faz sentido, assim. E outra, quando você chega, por exemplo, numa commodity que seja,
Às vezes você tem lá dois fornecedores com o mesmo preço, né? E mesmo produto, mesma qualidade e tal. Cara, vai ser invariavelmente a simpatia, a empatia que eu vou Exato. sentir, a emoção. Então, tu tem toda a razão. Mesmo as vendas racionais têm esse lado Sempre, irracional por sempre. trás, né? Ó, o Mauro Aham. tá rindo aí, o Mauro é nosso diretor O Maurão. comercial. É, me pegou aqui. Mas não conta pra Legal. ninguém, fica entre nós. É, só entre nós, não, tá bom. Mas legal, assim, realmente, eu acho que essa parte que você estava falando antes da liderança treinadora, né? A gente também abordou isso no último sábado no evento da Brightcoff, porque assim, a gente estava ali dando treinamento para eles, né? E era só as lideranças que estavam ali. E uma das mensagens que o nosso superintendente deixou é justamente, tá bom, agora vocês vão voltar cada um para sua filial, levem a mensagem adiante. Não adianta vocês, tô motivada, agora vai dar tudo certo, e aí não transmite nada para a equipe, né? Sim. Então, como a gente transforma esses gestores aí em professores, enfim, para que eles consigam tirar o que eles têm de bom, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes promove lá o melhor vendedor da concessionária para ser gerente. E aí você perdeu o gerente porque ele não é gerente e perdeu o melhor vendedor, Sim. porque agora ele tá tucanado cheio de coisa, né? Como é que faz essa É, virada de eu- chave é, aí? é uma ótima pergunta. É assim, primeiro, não achar que é fácil é o primeiro ponto. Por quê? Eu não estava no evento, mas eu imagino que é o seguinte: se você pegasse e separasse uma salinha assim do lado, e falasse assim, gerente um, pode entrar. Como é que você vai explicar para sua equipe? Hum, Você começava a chorar. Gerente 2, gerente 3, primeiro assim, não sai com uma mecânica de como que eles vão fazer a entrega objetiva de que eles vão vender. cada um vai falar Dois, uma coisa. ninguém ajustou o discurso. Então, um vai falar muito bem, outro vai falar mal. Uhum, Terceiro ponto, entendendo de ser humano, aquela visão que você deixou eles entusiasmadíssimos porque estava ali com gente de alto nível, porque fez todo o racional. Os elementos não foram entregues para esse cara depois traduzir em conhecimento, uhum, habilidade e atitude, que são os uhum, pontos que vão fazer um vendedor realmente, ou qualquer liderado, realmente transportar. Então, normalmente uma empresa, ela define metas, e aí ela coloca um planejamento estratégico, só que uhum, e isso, eu já atendi 500 empresas no Brasil. É muito comum, não importa o tamanho dela. Depois da meta do estratégico, tem um hiato e vai até a operação. Aí o que acontece? Define-se coisa, vende-se aqui para a cabeça das pessoas, só que aí depois isso não se descreve como é que desce para a operação. E não desce. Só que uhum. Não quem desdobra, deu o né? comando lá em cima acha que por ter dado o comando, desceu. Aí quando ele chega lá na ponta e não desceu, ele Uhum. fala: esse povo não É. presta, esse não sei o que, não quer. Aí você começa a culpar o não querer das pessoas. E às vezes elas querem, não tem ferramenta. O gestor, quando ele muda a função de liderado para líder, ele se depara com coisas que ele não foi treinado. Engajar, motivar e desenvolver equipes. Uhum. E engajamento tem técnica para engajar, motivar. Nem dá para motivar outra pessoa, você tem que ativar. E treinar é totalmente diferente. Então, fazendo analogia direta, quando a gente pega um técnico de futebol que era ex-jogador e joga ele direto para ser técnico, é um fracasso, como foi o caso do Dunga. Foi Uhum. campeão Sim. mundial, mas como treinador foi péssimo, porque uma coisa é você jogar com a bola no pé, sendo o liderado, outra coisa é você estar na beira do campo fazendo outras pessoas vencerem como você. Sim. Você já não vende produto e serviço, você vende ideias, você não depende mais só de você, você depende dos outros. Você tem que saber fazer isso. Então, como no Brasil não foi muito divulgado que existe técnica para engajar, técnica para motivar, técnica para treinar, a gente pressupõe que seja simples, Uhum. pressupõe que é só querer. E aí que começa uma pressão em cima do gestor, Uhum. porque ele se sentia vitorioso antes. Ele, como liderado, ele chegava em casa, não tinha problema no final de semana, porque ele dominava, ele era o melhor. Ele Ele garantiu o dormia resultado bem, individual dele, né? é, era, só dependia dele. Aí, de Uhum. repente, a promoção vira um inferno na vida dele. Uhum. Porque ele não vence nada, nem, não ganha campanha, é só pressão, é pressão de baixo do liderado, é pressão de cima, é pressão do cliente.
E aí esse cara vai perdendo o amor. Dificilmente você vê um gestor com brilho no olho, apaixonado pelo que ele está fazendo, Uhum. a não ser que seja dos primeiros meses. Então, para que a gente possa ter uma liderança treinadora, é entender que ao mesmo tempo que tem método de vendas, tem método de gestão. Uhum. E se você não deixa claro como é que é gerir na sua empresa, o jeito da sua empresa de gerir, cada um faz a seu modo e normalmente é o modo que não vai dar resultado. Uhum. E aí, essa pessoa vai de acordo com a personalidade dela. Se ela é uma pessoa agressiva, vai bater nos outros. Se ela é uma pessoa do relacionamento, vai virar o paizão. Uhum. E nenhum desses leva ao resultado que a gente está querendo falar aqui, que é o previsível, o sustentável. Uhum. Porque se uma pessoa não gostar de você, já não dá. Se você bate e a pessoa fica chateada, já não dá. Então a Sim. previsibilidade vem do quanto que você treina as pessoas no método de gestão. Em resumo, eu tenho que ter processo, Tem que ter né? processo Então não adianta eu e ter método, né? eu ter processo só, digamos, para a área de back-office, né? Que as empresas são muito boas em criar processos e circulares e manuais para esse lado. E aí o lado comercial eu deixo solto, né? Eu deixo no instinto, no estilo de cada um, Exato. na temperatura de cada É, um. Então é isso que está faltando, trazer esse lado mais técnico e mais técnico processual para o processual. comercial. Sem Interessante, engessar. Sem engessar, porque não precisa engessar. certo? Dá para você ter as etapas sem engessar. Porque, por exemplo, a taxa de conversão minha está baixa. Então, Hum, vamos fazer um framework. Pode ser que você está abordando as pessoas erradas. Pode ser que você não visualiza o cenário, não faz perguntas inteligentes, então a venda fica padronizada, robótica. E aí você uhum, tem uma taxa de conversão ruim. Pode ser que você não consiga negociar, pode ser que você não leve ao fechamento. Bem, uma vez que eu vi esse framework, eu posso criar uma solução para cada coisa. Tendo aham, isso, ó, gente, quando o indicador estiver baixo, a taxa de conversão, façam isso daqui. Porque tem processo para estorno, para recebimento, para entrega, mas não tem processo para bater meta. uhum. Não tem Entendi. processo para bater meta. Não tem. Verdade, a meta ela é dada e te vira, o famoso te vira. Te vira. Te vira. Dá meta, mas não dá método. Uhum. Que por sinal, isso você também colocou lá, que ele vem o método vem do grego, né? Vem do Você grego. explica lá na, Caminho na, para se na chegar aula. na meta. Caminho para chegar na meta. Achei muito interessante também que você É. colocou. Na verdade, ali na aula são 12 horas, né? De aula que Uhum. você deu? São Uhum. 12 horas, então, de bastante conteúdo dentro do MBA, explorando aí Cada vários detalhe. temas sobre. É bastante coisa. Realmente é bom até que fica gravado, Sim. porque daí dá para assistir de novo. Nossa, a quantidade de alunos que pediram falou: não, eu vou assistir tudo de novo. Criar um Tem que, plano. tem que, porque assim, são coisas que por exemplo, como eu mencionei, né, do meu perfil, são novidades. Então a gente tem que escutar mais de uma vez, porque a primeira vez que a gente ouve, a gente não absorve tudo. Na verdade, a gente Não, absorve não. muito pouco. A gente absorve um Sim. pouco da emoção que a gente sentiu, né? E uma vaga lembrança, assim, de uma coisa ou outra. Mas passa, conforme vai passando os dias, tem aquele gráfico, né? Que É, você vai esvaindo os pensamentos. Então, vai. realmente é importante a gente retomar. Até assim, uma coisa que eu faço agora trocando do MBA, mas falando de livros, quando eu tô lendo livros, eu vou marcando com a minha marca-texto os highlights, e aí de vez em quando eu pego ali na estante, vou lá e leio só o que eu marquei no highlight, para dar aquela Perfeito. Perfeito. reacendida. Porque Perfeito. senão, tá legal, li o livro, passou um ano, passou dois, aí tu me pergunta, tá, o que que aquele livro falava? Ele Exato. era Ele bom, é muito recomendo. bom. O que que Eu era, eu tinha já não sei metas mais. de Então, leitura de livro, né? Eu sempre gostei muito de livro. Agora eu parei. Agora eu tenho uhum, método de aplicar livros. Então agora legal. eu leio 2 ou 3 livros só no ano, mas só que eu aplico eles integralmente na empresa. Então eu pego o livro que eu sei que ele é extraordinário porque eu já vim de referências, alguém já leu, alguém já tá. Aí eu pego esse e aí quem eu vou envolver? Ah, por exemplo, agora eu estou lendo um que é chama o Segredo dos Experts, que é para digital, né? E aí ele Aham, aham. influencia estrategista, ele influencia copywriter e ele influencia eu. Eu chamei esse time, dei um livro para cada um, e aí a gente vai capítulo a capítulo desdobrando em plano de ação. Boa. Então aquilo para virar realidade na minha empresa vai levar uns 6 meses. Uhum.
Porque o que que adianta você consumir um monte de coisa e não aplicar? É Não faz verdade. muito Fica um monte de sentido. teoria e não vai para Não vai frente, para né? frente. E não vai para Então, frente. a tua cabeça começa a ter aquela obesidade, né, É, mental, e a gente é. começa a entrar num, até aquele livro Nação Dopamina fala, que você consome só para dar um alívio interno, de ler Uhum. bastante, então, ai, eu li, mas não aplicou Aham. nada, mas, ai, agora eu sei, mas não Sim. aplicou. Sabe que isso é uma coisa muito legal que eu tenho me policiado para cada vez mais realmente aplicar as coisas que a gente vai vendo, porque não adianta você vai lá no Congresso X, Congresso Y, e aí volta para casa e a vida que segue, Exato, né? Não, não pode. Você tem que transformar aquilo num plano de ação. sim, Até no nosso MBA aqui, o terceiro pilar, que para a turma 1 vai ser no começo do ano que vem, ele é bem diferente, que a gente vai trazer, são 5 aulas durante o horário do expediente, 5 aulas tipo palestra, né? Que o aluno uhum. vai poder convidar até 15 pessoas da Ai, que concessionária que trabalha com ele maravilhoso, muito para bom, botar junto na sala de reunião. Então, eles vão assistir ou de manhã ou à tarde, a turma vai decidir, né? Lá com o professor. E aí, ao invés de, por exemplo, fazer um trabalho em equipe entre os alunos ou uma prova, a nota vai ser eles fazerem um plano de ação do que eles vão aproveitar daquela aula para implantar na concessionária e entregar esse excelente. plano de ação para o professor. Então, é um pilar que a gente criou totalmente prático, assim, que é até uma coisa que eu nunca vi Eu isso também nunca num outro vi. MBA, mas que foi uma ideia aí até do professor Fabiano de trazer para ter esse diferencial, porque a gente quer ser bem prático, né? Não ficar só em Muito bom, teoria. E as tuas muito bom. aulas também, assim, pelo que eu assisti, elas são muito práticas, assim, né? Sim, Você traz muito essa abordagem. Isso é muito legal, porque senão a gente fica lá. É importante ter a teoria, o embasamento, lógico que é, né? O autor X, o autor Y, mas a gente também precisa é, otimizar o tempo, né? Partir um porque pouco é o para perfil do aluno do resultados, né? MBA hoje, né? É. O perfil do MBA antigamente era ter um diploma. Hoje ninguém está muito ligando para isso, então esse pessoal está querendo resultado, né? Sim, porque a Então, gente não contrata pelo diploma, a gente contrata pelo que a pessoa é, vai entregar. e hoje nem, às vezes nem olha para essas coisas, né? Então, os nossos alunos do MBA aqui da gestão de concessionária têm muito esse viés prático. Uhum. Então, no nosso caso ali, quando eu vou dar a aula, um slide e exercício, 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 discussão, tal. Planeja. Agora próximo, próximo, próximo. É, Porque é o que eles querem, é o que eles desejam. Eles querem é, resultado. é. Aí você ajuda eles nesse sentido, Legal. né? Como eu vim de consultoria, eu nem consigo fazer diferente. É, Eu sou muito prático, eu só aprendi isso porque eu tenho que dar resultado mês que vem. Eu preciso. O que eu ensinar agora eu tenho que dar resultado daqui a um mês. Então eu preciso gerar esse movimento rápido, né? E para tem que já ser prático. entregar com as É, equipes, né? Muito legal. então já é do nosso DNA. Bacana. E aí, voltando a falar então um pouco, já que o nome da tua empresa é Meta, né? É... Até tem algum motivo que tem dois T's ou era só Tava para ser diferente? registrado. Ah, então tá. Aí eu coloquei dois T's. Aí eu tava procurando um jeito, aí eu vi aquela empresa Gesta, que tem dois T's, que é de software de gestão. Aí eu falei, putz, vou colocar dois T's. Aí foi. Boa. Vamos falar um pouquinho então aí sobre metas, né? O que que você recomenda um gestor quando ele estiver criando uma meta? O que que ele deve colocar ali nessa meta para que ela tenha um resultado efetivo? Perfeito. Existe algumas premissas, né? Não tem uma regra que sirva para para todas as empresas, mas tem algumas premissas que são importantes. A primeira a lógica financeira, né? Então, os custos, despesas, investimentos, etc. e tal, e a margem que você quer ter. A grosso modo, seria isso, certo? Uhum, A grosso modo, uhum. assim, bem grosso Sim. modo, é isso. O que você tem que levar em consideração a partir daqui? Eu sempre considero as imprevisibilidades e as previsibilidades. O que é previsível? Previsível é os índices de crescimento que o país está tendo, o índice de oportunidades que você tem, o share que você quer realizar, e etc, etc, etc. As imprevisibilidades o que eu tenho que deixar de gordura para que se aconteça alguma coisa, eu possa ter esse resultado. Uhum, A gente poderia entrar no detalhe de cada uma dessas coisas, mas normalmente as empresas não têm tanto problema de definição de meta. uhum. Elas têm depois disso, que é assim, Tá.
um planejamento sobre o que o meu time precisa ter de conhecimento, de habilidade e atitude para bater a meta. Uhum. Então, vamos dar alguns exemplos do nosso segmento de concessionárias. O meu time, a meta está agressiva em share. Ok. Share quer dizer que eu vou ter que ganhar do coleguinha. Eu vou ter que Uhum. ganhar da concessionária ao lado. Muito bem. Eu vou fazer isso em concessionárias que são da mesma marca ou que não são da mesma marca. Definição estratégica. Definir. Ok, vamos imaginar que seja da mesma marca. Então, o que eu vou levar em atendimento? Vou fazer cliente oculto, vou perceber as fraquezas e vou reforçar no meu time. Não, eu quero tirar da outra marca. Eu quero ganhar share em emplacamentos e não Uhum. da marca. Maravilha. Quais são os diferenciais do meu produto em relação aos demais e que público que eu tenho que atingir para tirar aquele especialmente? Uhum. Este plano do que nós vamos treinar e desenvolver para ganhar aquele indicador normalmente não é feito. É feito Entendi. a parte só analítica. Qual o Eu vou fazer indicador? isso, vou tirar daqui só o indicador. Mas o Uhum. indicador, o Excel aceita tudo. PowerPoint Sim. aceita tudo. Uhum. Agora, quanto que aquela equipe vai estar preparada quando ela tiver um cliente na frente dela e comparar essas duas marcas? Uhum. Isso a gente chama de três indicadores. Tem indicador fim, que é o indicador que a gente está querendo: faturamento, margem, lucro, share. Existe um indicador meio, que é ticket médio, quantidade de negociações, são os indicadores que vão compor o meio. Mas tem um que quase ninguém fala, Uhum. que é definir metas de desenvolvimento. Uhum. Ou seja, como que eu meço a quantidade de conhecimento que o meu time tem sobre o produto, Uhum. sobre o concorrente, sobre o cliente, sobre o CRM, que esses indicadores de desenvolvimento formam os meios, que os meios formam o fim. Uhum. Normalmente, se você só vê o fim, você só está vendo a ponta do iceberg. Apertar F5 para o sistema acontecer, ele não acontece. Uhum. O time vai só chegar àquela meta se eles tiverem propriedade e ritmo, rotina, ritual para aquilo acontecer. Então, eu poderia até mais contribuir sobre como definir metas de desenvolvimento Uhum. do que de meio e de fim, porque normalmente meio e fim o pessoal ainda acerta, mas Já sabe, desenvolvimento é é. quase nulo. Uhum. Quase Uhum. nulo. Aí começa a criar a fantasia de que você não definiu a meta bem, porque Uhum. não está sendo atingida. Não, às vezes ela está certinha. Você só não está olhando um pouco mais profundo. Aham. O como chegar lá, né? O antes, a origem, né? A Tipo, a origem ferramenta. É a é a ferramenta. A sua ferramenta. ferramenta para alcançar aquela meta é o teu pessoal. E aí? Exato. E esse É o seu teu pessoal não pessoal, vai vir né? de outro lugar. É dali. Exatamente. É dali. Exato. Então, por exemplo, uma meta a ser definida de desenvolvimento. Não deveria se ter mais que 10% de distância de performance entre vendedores com as mesmas condições. Isso deveria ser uma Uhum. meta para as concessionárias. Uhum. Por quê? Por que existe distâncias de performance entre vendedores? E Normalmente com as mesmas tem. condições e tal. E tem, às vezes de Nossa. 100% ou mais. Uhum. Se você parar para pensar, não deveria ter. Por quê? Eles têm os mesmos preços, mesmos produtos, mesmos serviços, mesmo Mesmo concorrente, showroom. mesmo showroom. Aham. Mas por que tem? Porque normalmente esse cara da ponta, ele só tem duas origens. Ou ele é de alta performance porque ele é experiente, então ele tem uma Uhum. carteira boa, ele já sabe como é que é o cliente, ele dominou o processo. Ou ele é talentoso, Uhum. ele tem um feeling, ele tem dom. Qual é o grande problema de você ter esses dois caras só na ponta? É que o talentoso, ele é raro. O experiente, ele é caro. Porque ou ele é caro para Uhum. contratar, ou ele é caro para até ele ficar bom, ele erra tanto. Sim. E esse cara que está aqui embaixo, ele fica olhando para os de cima, vê como é impossível, e aí vai ficar uma rotatividade aqui. Até um dia que ele vai ficando mais experiente, 5, 10 anos, e ele vai chegar aqui. Entendi. Esse cara, normalmente, ele não é um gênio. Uhum. Ele não é um Messi, ele não é um cara incopiável. Ele só é um cara com um pouco mais de conhecimento e habilidade e também mais dedicado. Qual é a parte boa? É que eu consigo metodificar ele. Sim, Os ele argumentos provavelmente deles, criou um método dele, ele né? A gente só não tem um tá método intuitivo. observando e Pode é. ter Uhum. certeza. Ele é o método ambulante, só que ele é como se fosse um músico que toca de ouvido. Aham. Ele não sabe explicar. Sim. E aí você, com metodologia, vai lá, mapeia os argumentos, vê como que ele faz e Decodificar. treina o gestor para treinar a equipe. Aí o resultado vem. Então, essa distância
Quando você tem no máximo 10%, vem previsibilidade da venda. Uhum. Porque pode ser que o ponta saia, você não vai morrer. Sim. Você já sabe formar outros. A Uhum. rampagem é muito mais rápida, porque Interessante. você tem método para chegar até lá. Então, as empresas só vão ter lucro e previsibilidade ao passo que pararem de gastar tanto com marketing e distribuir isso mais em desenvolvimento, Uhum. porque às vezes você gasta muito marketing para trazer gente, porque a tua taxa de conversão é péssima. Uhum. Então, tem que trazer gente para Sim. essa boca de funil toda hora, porque a Uhum. taxa lá embaixo é muito pequena. Investa na taxa de conversão, devido à qualificação das pessoas, que você gasta menos. E aí começa a ter outras coisas, como indicação. Indicação aumenta 75% das vendas. Aí o custo de aquisição de cliente é pequeno, que você pagou uma vez só e ele vai trazer outro cliente. Fora as recompras, né? Fora as recompras. Sim, não, faz todo sentido, assim, tem aquela frase, agora eu não lembro exatamente como é que ela é, né? Mas assim, às vezes a empresa não quer investir no colaborador porque, ele vai sair e vai usar esse conhecimento no mercado. Tá, daí você fica com um colaborador não treinado, que é Então eu vou pior ficar com o ainda. ruim, que pelo menos ele fica aqui. Fica com ruim que daí ele fica. Pô, aí não, né? Então, realmente é uma coisa que é muito importante. E claro que pode ser que aconteça, né? Ah, mas acabei de investir em treinamento na pessoa e ela saiu. Beleza, vai acontecer. No entanto, as chances de que essa pessoa, na verdade, fique na tua empresa porque ela entende Muito que é uma grande. empresa com método e que agora ele vai conseguir, como vendedor é comissionado, né? Vai conseguir compor um salário melhor para ele Isso. mesmo, a chance de que ele fique, na verdade, é maior. Muito maior. Então, a retenção acaba acontecendo, Muito né? maior. Vou dar um exemplo aí da região de vocês, que chama, você conhece os postos Mimi, provavelmente, né? Sim, sim. Os postos Mimi, como todo e qualquer posto de combustível, a rotatividade é muito alta. O cara fica exposto ao tempo, Uhum, ele trabalha sábado, domingo, feriado, não é um grande uhum, salário, etc e tal. Então, esses mercados compraram que é normal ter rotatividade, assim como farmácia, assim como uhum, outros uhum. mercados. A Postos Mimi reduziu 43% da Nossa, rotatividade e bateu a meta do ano do EBITDA em junho. caraca. A meta não foi mal dimensionada, é que não tinha isso antes. Ao implementar em 6 meses, chegamos a este resultado. Por Nossa, tudo isso que eu estou falando aqui. Porque a lógica é essa. interessante. É É. simples. E a gente tem o diretor contando a história, para não me deixar falar sozinho. Sim, sim, sim. Então, por que que um colaborador ganhando dinheiro, sendo desenvolvido, iria embora? Sendo que Uhum, ele sabe que o mercado é tudo igual. O chefe só muda de crachá, do endereço. uhum. Não vai. Ele sabe que não, ele vai ficar nessa empresa. A empresa Aí está essa cuidando empresa queria dele, né? tá cuidando dele, ele tá ganhando dinheiro. Uhum. Normalmente quem tá batendo meta é feliz, ninguém enche o saco de ninguém. Ele vai Porque embora muitas por quê? vezes, muitas pessoas, claro que o dinheiro é um indicador importantíssimo para a vida de todo mundo, mas muitas pessoas têm muito forte também dentro delas essa questão da vitória. É, Então, às vezes, nem a meta só com o fim pelo dinheiro em si, mas, cara, eu conquistei, eu venci, sim, eu estou satisfeita, eu não fracassei esse mês, exato, né? Então, essa dopamina ali de você vencer, né? sim, Também é muito importante para que o colaborador se sinta motivado, né? muito. E outra besteira de vendas que ajuda, que ao ser resolvida, estancaria esse problema que você falou, é não ter plano de carreira para vendedor. O vendedor Uhum, deveria ter uns 5, 6 níveis de vendedor. Assim, ó, uhum, você bateu 6 meses, você bateu 3 meses de meta uhum, no início, você já é um outro vendedor. Aí você bateu 6 meses seguidos, você já é Platinum. Aí você tá na empresa há um ano e que você bateu tantas metas, é tal nível. Ou uhum. seja, sempre ter o próximo nível, que às Vai vezes vai ser R$ 100. gamificando, né? Pô, mas aí o cara tem uma camiseta diferente, Uhum. ele tem uma insígnia, Um crachá, é, sei lá, um alguma coisa. crachá, então algumas coisas assim que fazem uma diferença enorme. Ele tem Uhum. a faixinha lá, a gente usa a faixa do jiu-jitsu aqui na meta, então tipo tem as faixas e aí ele, pô, eu não sou, eu já saí da faixa branca para azul, da azul eu tô na roxa, da roxa eu tô na Legal. marrom, eu tô com um grau. Pense bem, eu treino jiu-jitsu, né? Eu tirei essa ideia de lá. Eu passei 6 meses, Júlia, apanhando 4 vezes por semana
Você imagina o que que é isso? Você trabalha o dia inteiro e você apanha de uns trogloditas. Você Cada paga treino, eu para luto com os. apanhar. Cada treino eu treino. Eu pago para apanhar, apanho de 6 pessoas por dia durante 4 dias na semana, e o meu Aham. prêmio foi um esparadrapo grudado na faixa, e eu estava assim, radiante. Uhum. Radiante. Uhum. Então, essas coisas fazem diferença demais no Sim. clima, na redução de rotatividade, né? Então, mas para isso tem que ter alguém olhando para isso, porque se deixar assim, não, um dia a gente vê, não vê, a Uhum. operação te engole. Com certeza. É verdade. Se não parar, dar um passinho para trás para planejar, desenvolver esses métodos, essas questões, é bem o que você falou, a operação, a rotina, o dia a dia engole, entra mês, sai mês, o tempo passa, né? Hoje já estamos no dia 17, já começa a bater aquele desespero. Sim. É assim mesmo. Legal. Ô, Thiago, a gente está chegando quase em 1 hora de live. Eu quero aproveitar o pessoal que está online aí. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários ao longo da live, né? Mas foi mais assim de isso mesmo, parabéns, concordo, tal. Então, se alguém quiser aproveitar agora a presença aqui do Thiago, fazer alguma pergunta para ele, nosso expert em vendas. Deixa eu até, tô voltando aqui um pouquinho para ver se alguém mandou alguma coisa, mas não, tem só muito bom, excelente. Ó, o pessoal tava gostando aí, ó. Que bom. Vamos ver se alguém manda alguma coisa. Mas enquanto isso, vamos continuando aqui o nosso bate-papo, né? Ó, vem mais uns top ali, ó. O pessoal não tá Tamo fazendo junto, André. pergunta, só tão elogiando. Por sinal, recebi vários feedbacks positivos dos alunos, né, das tuas aulas ali. Que bom. Fiquei muito contente, assim, eles realmente saíram inspirados, né? O pessoal até colocou lá, como é que eles botaram? Bate-metas, que acho que É, você são os botou, né, bate-metas, os bate-metas na aula, né? é. Muito legal. É. Eu chamo eles de bate-metas quando a pessoa decide ser o líder da equipe. Aí eu faço a analogia do Batman, né? Que o bate-meta. Uhum. Porque normalmente o líder é o vilão da equipe, né? Você O chefe. dificilmente vê um líder que as pessoas, nossa, que maravilhoso, tá? Então, quando você decide parar de ser vilão, de pressionar, bater e começa a desenvolver as pessoas, começa a ser a luz para elas, né? Tirar o medo delas, ser aquela pessoa que ele manda um bate-sinal quando está precisando de você, você não é temido, você é procurado, aí você se torna um líder bate-meta, né? Você se torna o herói deles, e é este o papel Que legal. deles. Muito bacana. Ó, bem quando terminasse de falar, chegou uma pergunta do Cláudio Moura. Pessoa da qualidade seria indicada para ajudar no acompanhamento do desempenho da equipe? Ótima pergunta. Normalmente o setor de qualidade ele é o dedo duro, né? Ele é o chato, ele é o cara que manda as insígnias para os outros, Nada. tá? E por quê? Porque o setor de qualidade faz até a metade do processo, né? Ele identifica as oportunidades. E, e o setor de qualidade, na minha opinião, não deveria ser chamado de setor de qualidade se ele só mapeia a qualidade. Ele deveria ser o setor do Hum, checklist. uhum. O De setor auditoria. de auditoria. Então, o setor de qualidade só é qualidade quando ele atua na qualidade. Entendi. Ou seja, ele interfere diretamente na qualidade. Ele treina, ele desenvolve, ele cria projetos, ele implanta projetos para melhorar a qualidade. Então, sim, a resposta é sim. Entendi. É interessante realmente tem alguns que eu já acompanhei assim de setores de qualidade que realmente eles só fazem esse lado que você mencionou de auditoria. E tem outros que eu já conheci que fazem esse extra, que é realmente, tá bom, achei o problema. Vamos, né, mapear, entender, ir lá na raiz e fazer os porquês todos para entender como é que a gente arruma esse problema, criar um novo processo, treinar as pessoas naquele processo, É isso aí. depois garantir que está implantado, né? Então, Porque ele deve isso realmente é a responder pelo qualidade. indicador de É. qualidade, né? Normalmente, não, aí agora é o gestor, ó, mapeei que está errado, agora é o gestor. Não, ele Entrega o deveria relatório. ganhar, ser cobrado pela qualidade. Faz sentido, legal. Ó, o André Augusto, ele colocou, não é uma pergunta, ele botou tão valioso e explicativo que nem precisa de perguntas por hora. Obrigado. O Cláudio Moura, que tinha feito a pergunta, ele é um dos nossos alunos da turma 1, por sinal. Obrigada aí, Cláudio, pela pergunta.
Ó, o Júnior mandou. Muitas montadoras têm na qualidade as ferramentas de feedbacks. Essas. Opa, mexeu aqui. Essas. Ui, é que tá andando. Essas ferramentas são até onde satisfatórias para treinar. Olha, eu conheço algumas ferramentas dessas e elas têm mais a ver com a opinião do que necessariamente o que está errado ou o que está certo. Porque elas não avaliam o processo, elas avaliam a satisfação do cliente. Uhum, A satisfação do cliente é um termômetro, uhum, né? Se tá bom, é igual a NPS, se tá bom, se tá ruim. Mas é necessário um pouco mais aprofundado que você identifique onde que estão a gargalos, se é no raiz, atendimento, se é né? na gestão, se é na integração do colaborador que vai atender o cliente, se é um Uhum, processo, porque às vezes a empresa coloca tanto processo que o cara não consegue executar bem o trabalho dele, se é no headcount, às vezes tem pouca gente para atender, por isso que está ruim. Então, precisa de ter mais ferramentas processuais para entender onde que está o problema, uhum. a origem do problema. Sim. É, tem até aquele livro que fala, né? Comece pelo porquê, para você ir É, lá na origem, senão você acaba querendo solucionar o fim e não estanca a raiz do problema, né? sim. Bacana. A Ana Paula Domingues, que por sinal trabalha no Grupo Brightcove. Oi, Ana. Ela mandou aqui, ó, como vender, né, a ideia ao comercial de que os processos irão potencializar as oportunidades de alcançar as metas. Perfeito. Como convencer a equipe de vendas, basicamente, né? Primeiro tendo resultado, porque não tem como você. A área comercial ela é por natureza desconfiada, né? Então, é desconfiada e doutrinada ao longo de décadas de que processo não é uma coisa boa. É burocracia. É burocracia. É burocracia. Vai atrapalhar. Uhum. Então, se você não tem resultado para apresentar, a tendência de 99% é que isso aconteça. Então, a melhor forma de vender para a área comercial é resultado. Ah, como, Thiago, Uhum. então? Olha, ou você contrata uma consultoria que tem muito resultado e já chega desse jeito e sabe Esse crachá. fazer, com esse crachá, ó, fiz isso, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Liga lá pro CEO, pro diretor para perceber, tá? Vídeo, depoimento, não sei o quê, para reduzir as barreiras, diminuir e que essa consultoria saiba fazer resultado rápido para poder Uhum. mostrar o serviço. Ou você internamente pega alguém que tem um coração mais bom e que te permite implementar, gera resultado nele e depois passa para os Uhum. demais. Uhum. Usa de vendedor piloto, Vendedor digamos assim, né? piloto. Uhum. É, isso faz muito sentido, essa parte que você estava falando ainda da consultoria. É, às vezes tem aquela coisa assim, ah, santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Então, às vezes, o Felipe fala pra mim, né? O Felipe é meu marido, no caso. É, ele me fala lá uma coisa que eu preciso melhorar, tal, beleza. Aí daqui a pouco alguém de fora fala a mesma coisa que ele estava me falando há 3 meses. Aí eu chego em casa e falo, nossa, vou fazer tal coisa. Daí ele olha assim pra mim, Ah, é. legal, ótima, ótima ideia, parabéns. Nossa, ele é evoluído, né? Nossa, Então, que bom. ótima ideia, nossa, nem tinha pensado nisso, né? Então, às É isso vezes aí. tem isso de ter que vir alguém de fora, dependendo, né, do caso, Sim. para falar, porque, enfim, faz parte. Acho que é um pouco do lado humano, né? É, Da e, gente e pegar depende também essa. do know-how, né? Porque, por exemplo, assim, falando em concessionário, todo mundo já falou e sabe que CRM é importante. Uhum, Mas só que se você tentar implementar sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado e a mesma rejeição. Se você pega pessoas que são especialistas em implantar CRM, elas sabem isso. quais são os argumentos, elas sabem por quais caminhos seguir, elas sabem quem convencer primeiro, como fazer as ondas de implementação. Uhum. Então, existe know-how também sobre como fazer as coisas acontecer. Porque senão toda consultoria teria resultado. É, é verdade, é verdade. Isso é uma coisa que realmente demanda essa força de vontade, né? Da pessoa botar em prática. Que temos mais aqui, ó? O Rogers Lira, que também não, é aluno da turma 1, inclusive estava na última live conosco, ele botou que o Thiago é craque, ótimas técnicas apresentadas, mas atitude é ação, né? Então, para colocar em prática será fundamental, né? Ter atitude. Sem dúvida. Sem Pessoas e dúvida. processos. Abraço, Roger. Ele botou muito obrigada pelos ensinamentos.
Ele foi um que elogiou bastante Não, ele é um as tuas aulas, né, fera quando também, terminou. participou muito da aula, foi bem legal. Sim, sim, ele é diretor de pós-vendas, nem lembra quantos anos aí, mas está no mercado há muito tempo de concessionárias, né? E topou fazer o MBA aí conosco, justamente com a ideia de, não é porque ele está muito tempo no mercado que não precisa se atualizar, né? Então, Sim. Roger, de novo, parabéns aí, a gente já conversou na última live, mas a história dele é muito bacana. Ó, Michael Loyola, o fator gente é o grande dilema do mercado automotivo, dentro de premissas como gestão, processo e tecnologia, e gente para buscar alta performance. Faz sentido? Ele botou. Faz sentido, mas tudo começa por gente, né? Uhum, Processos não funcionam sem gente, tecnologia não funciona sem gente, qualquer coisa não funciona sem gente. Então, o desequilíbrio do foco na tecnologia e nos processos é que faz com que as pessoas não performem bem. Porque antes de implementar qualquer coisa, a gente tem que perguntar como é que as pessoas vão aprender, como é que elas vão se sentir e como que isso vai durar. Se você não uhum, tem respostas objetivas, são respostas subjetivas, assim, ou superficiais, não vai dar certo. Então sempre começa com gente. Sempre. Sempre. uhum. Qualquer coisa começa com gente. Vou dar um Interessante. exemplo prático, assim, de tecnologia. Uma startup nos convidou para fazer um trabalho e falou assim: olha, o meu aplicativo era para um serviço financeiro. E aí, olha, a gente tem os mapas de calor que chega até essa tela aqui e dessa tela não fecha o negócio. Falei, entendi. E qual que é o público? O público é C. De que idade? 35 mais. Perfeito. Vocês testaram esse? Sim. Com quem? Ah, com os meninos ali. Falei, os meninos têm 20 anos. Não é o teu Hum, público-alvo. Tragam as pessoas, mas eu não quero que você veja mapeio de calor, não. Põe a câmera na mão das pessoas. Aí o que uhum. acontecia? Elas não encontravam os botões que era para seguir. Sim. Sim, é Aí outro você. jeito de pensar, não Outro adianta, jeito de dependendo da pensar. geração. Mudou o layout É. Uhum, rapidinho, o resultado explodiu. Então, uhum. gente vem antes de processo de tecnologia. Nossa, isso faz muito sentido, assim, muito sentido. Quantas vezes a gente já desenvolveu, pensou em processos aqui internamente, tipo, ali, por exemplo, na sala do financeiro. A gente vai lá e pensa nas possibilidades, tal, tal, tal. Aí chega na hora de implantar, tá bom, mas faltou a gente pensar com a cabeça do É, comercial, né? Então, tem que adaptar, sim, você tem que saber quem é o teu público, né? tem que saber. Então, peraí, então eu preciso falar a linguagem, não adianta eu escrever lá um manual todo com uma linguagem financeira, se quem vai usar esse manual é a equipe de Ex- vendas, para que eles Exatamente. acertem o processo de faturamento do carro, por exemplo. Exatamente. Então, eu preciso falar a linguagem da equipe de vendas, porque eles Exatamente. que vão usar o manual, o financeiro já sabe qual é o processo. E olha como é que é. Eu trabalho com isso há 18 anos e vivo aprendendo todos os dias. Por exemplo, a gente Uhum, estava fazendo anúncios e falando assim: você que é líder de vendas, e se inscreva. Só que acontecia, o cara que era vendedor líder, ele uhum. interpretava como o anúncio para ele. O Hum, melhor vendedor, porque ele chama líder de vendas, ele é um líder no aham, ranking dos vendedores. Aí quando aham. mudou para gestor, começou a aparecer mais líder e gestor. A gente falava time de Olha vendas. que A palavra no interessante. Brasil mais usada, você acabou de usar, equipe de vendas. Aham, Então, esses termos que só uhum, entendendo do consumidor, fazendo pesquisa, etc, e tal, do teu público-alvo, você vai conseguir ter uma comunicação efetiva. E isso faz uhum. diferença. Mas Faz. muita diferença. Faz. É que nem até, por exemplo, linguagem, falando agora aqui, eu montando alguma coisa de copy ali do nosso MBA, e eu estava conversando com uma pessoa que não é do setor, daí ele colocou, acho que ele botou CEO, ou algo assim, de concessionária. Daí eu falei, não, peraí, aqui a gente usa titular. Essa é a nossa É totalmente diferente. nomenclatura. Aí Totalmente titular, diferente. tipo, nem sabia o que que era titular. Eu falei, mas aqui em concessionária é titular é o dono. Exato, É assim que a gente fala. exato. Então eu tenho que falar a linguagem de concessionária, não vou falar a linguagem CEO, né, Não, que é o que o mercado aí usa. A maioria aqui não usa perfeito. CEO. Perfeito exemplo. É. Coloca, e como o marketing digital não deixa a gente mentir, põe os dois anúncios para ver se titular não vai Aham. funcionar. Faz teste AB, É, né? vai dar titular na cabeça. Muito legal. Bacana. Vamos ver, acho que não chegou mais nenhuma pergunta aqui. Tiago, não sei se você tem mais algum ponto que você quer trazer, que eu acabei não te perguntando. Claro que tem milhões de outros pontos para a gente abordar, né? Mas do que você tinha pensado para hoje?
Eu acho que a gente deu o recado, né, para o time. De maneira geral, assim, eu só recomendo que, se você perceber a oportunidade que nós temos no mercado, a gente falou várias coisas aqui que o mercado não faz, que são oportunidades, etc e tal. Se você se tocar que o teu concorrente não faz o que a gente está falando aqui, Uhum, e talvez não vá fazer, uhum, porque ele ainda está pensando nos mesmos pontos: uhum, preço, marketing, exposição, mix, estoque, né, enfim, formas de pagamento, e você ir por essa tangente, esse oceano azul que existe, você vai entender que desenvolvimento é a única forma. Porque isso que nós uhum, estamos falando é só quem está no campo vai passar. E o MBA, no caso, ele é formado por professores que têm o viés prático e de resultado. Então, a quantidade de anos que você encurta uhum, fazendo um MBA desta qualidade, se você fizer as contas, dá certo emocionalmente e racionalmente. é, A quantidade de raiva que você vai passar a menos, a quantidade de uhum, dinheiro que você deixou na mesa nos últimos 12 meses por não ter batido a meta, uhum. por todos esses motivos, vale a pena você se desenvolver. Com certeza, com certeza. E é uma coisa que a gente tem que ter a humildade de nunca parar, né? Então, nós temos ali um aluno que ele já tem 40 anos de concessionária na turma um. Ele está há 40 anos trabalhando no mercado e ele continua se atualizando, se desenvolvendo e tá ali. E não é à toa que tá ali, porque é uma coisa que a gente não pode parar. As coisas mudam, né? Sim, Às vezes a gente até já aprendeu no passado, mas esquece, como a gente mencionou antes, então precisa rever novamente, né? sim, sim. Bacana, faz todo sentido. Teve mais alguns comentários aqui, por exemplo, o Renan colocou: o capital humano aliado às ferramentas de gestão certamente resultará em um número efetivo de vendas, com certeza. Nível estratégico fundamentado, fundamentando todo esse processo, né? Trazendo até o nível tático operacional. É o desdobramento, né? Que a gente falou. Uhum, Não adianta ficar só lá na grande meta se a gente não vai desdobrando para os demais, né? isso aí. Que mais que veio aqui? Veio mais aqui, ó. Paulo Marques. Estamos no momento onde a tecnologia avança dia após dia. Muitos clientes reclamam dos papéis. Há uma estimativa para acabarmos com essas e propostas impressas? Bom, essa eu acho que até eu posso falar um pouco, se o Thiago também quiser falar. É, a estimativa existem, né? Algumas ferramentas já hoje, onde é possível fazer assinaturas digitais e tudo mais, mas fato é que o papel, digamos, seja ele virtual ou impresso, o texto legal ele vai ter que continuar existindo, na minha visão, né? Provável. Essa é a minha visão. E na verdade, assim, cada vez com mais letrinhas, né? Porque cada vez o juridiquês vai ficando mais complexo, as leis vão aumentando, e então, infelizmente ou felizmente, né, porque acaba trazendo também mais segurança para ambos os lados, dependendo do caso, né? Sim. É uma coisa que eu não vejo assim que vai chegar um momento que a gente não vai mais ter o S, né, uma ordem de serviço. Vai ter. A única diferença é que talvez ela não seja no papel. Já tem algumas empresas que trabalham com tablets e tudo mais. Depende muito do RP, do sistema que você usa, né? Alguém escreveu aqui, ó. Ó, tipo, virtualmente OS, exatamente. Tipo, virtualmente OS. Aí o Rogers Lira colocou: recomendo contratar a consultoria do Thiago. Retorno certo em pouco tempo. É isso aí, ó. Fazendo propaganda para você. Obrigado, E é verdade porque, Roger. e é verdade porque a gente fez na Brightcove também e deu Aí, retorno. Foi bom, ó, muito que bom. maravilha. É. Júnior, o diretor de vendas que desprende tempo para vender não desperdiça a energia que deveria ser para desenvolver a equipe? É uma pergunta polêmica. Essa eu vou deixar para ti. Diretor de vendas que desprende tempo para vender, não desperdiça energia. Nossa, mas com certeza. Pense comigo. Um diretor de vendas que ele desprende tempo para vender, ele está resolvendo a causa? Não está resolvendo a causa. É bombeiro, né? Ele é bombeiro, porque toda vez que ele vai lá vender, ele vai lá e resolve o problema imediato e o problema real não foi resolvido. Se esse cara gastasse mais tempo treinando a equipe, chegaria um determinado momento que ele não precisaria, ele seria substituído pela habilidade das outras pessoas. Fora que, matematicamente não faz sentido. Faz as contas, quanto que ele consegue ser efetivo e quanto que se ele tivesse treinado a equipe, levado para uma média que ele faz,
o quanto que daria resultado. Outro ponto importante, esse cara tá ferrado do seu ponto de vista de carreira, porque ele só vai ter a equipe que consegue atender no braço. Porque se ele tiver uma equipe de 100 pessoas, ele não consegue. Porque ele não consegue estar em 100 negociações. Então, Uhum. o crescimento profissional dele está limitado à sua agenda. Uhum. O nosso jogo, ele é feito assim, você ganha pelo resultado que você gera. Mas o resultado é por quantidade de pessoas, porque elas fazem as negociações. Logo, eu ganho pela quantidade que eu multiplico de método Uhum. para mais pessoas. Por que que um gerente ganha É menos que um exponencial, né? regional? Uhum. Porque o regional tem poder da palavra que ele consegue influenciar mais pessoas. Por isso que o diretor ganha mais, por isso Uhum. que o titular ganha mais. Então, faz sentido essa pessoa estar no desenvolvimento das pessoas e não na Sim, venda real. sim, sim. Senão ele vai lá na base, né? Bacana. Olha, até colocou, perfeito. 90% falta entender isso. É, falta mesmo. Bacana. Tiago, aproveita aí, você está com inscrições abertas, né? Você tem um curso, como é que é o nome? Das Gestão, 6 gestões da seis, meta batida, isso, é. Tá com inscrição aberta ainda ou já fechou? estamos, estamos com. Vai fechar amanhã. Então, Então, é a a hora. formação das 6 gestões da meta batida, ela complementa muito bem o MBA, porque é um ano de desenvolvimento para gestores que Bom, querem bater meta todos os meses. Qual é o bom. público-alvo? Gestores que têm equipes Uhum, que têm distâncias de performance e sabem que se melhorar o atendimento delas, vai bater meta todos os meses. boa. E nós somos a única formação que, se você não aumentar vendas, a gente devolve seu dinheiro. Ah, essa é A boa, hein? única no Brasil, de tanto que a gente confia no resultado. No Então, processo. se você tem interesse em ganhar dinheiro sem risco, Bom, faça parte da nossa formação. A gente está na 11ª turma. legal. Os últimos alunos, já no primeiro mês, tiveram o resultado, bateram meta. Eu fiz uma live antes de ontem ou antes de ontem, com um aluno que no primeiro mês ele já bateu a meta, já cresceu, e no segundo mês ele bateu com uma semana de antecedência. Coisa boa. E imagina o que é. Tem 10 meses ainda para ele viver. Você imagina Legal. o que vai ser dele, né? Tá com Eu, sorrisão. como eu disse agora há pouco, acabei de voltar do SBT. A gente está no segundo mês com o SBT. No primeiro mês foi o melhor mês dos últimos 18. E esse mês, no dia 15, nós já fizemos o resultado do que ano passado foi feito nesse mesmo mês. Então, Incrível. tudo isso que a gente está falando aqui gera resultado. Se você tem interesse, manda um direct para mim ali, falando do interesse que meu time vai te atender. Maravilha, Thiago. Então é isto por hoje, né? Temos aí tanto as inscrições abertas aí do curso do Thiago que ele acabou de falar, voltado bem para esse lado comercial, e temos também as inscrições abertas do nosso MBA em Gestão para Concessionárias, que vai ter o módulo de gestão comercial com o Thiago Alves, entre tantos outros módulos ali, onde a gente aborda, na verdade, um 360 total da 360. concessionária. A gente tem matérias desde o jurídico, financeiro, contabilidade, a gente vai para o marketing, para a experiência do cliente, para o lado de recrutamento e seleção, retenção de talentos, vamos para o lado do pós-vendas também, a gente analisa a parte de BI, né, que são os indicadores lá de KPIs, gestão estratégica, enfim, são 30 matérias e que literalmente, assim, numa Sai semana você está completo. tendo aula de jurídico, na semana seguinte RH, na outra marketing, então você vai realmente passando aí por toda a concessionária, por todos os pilares essenciais para que um gestor de concessionária possa alcançar aí resultados incríveis. Então fica o convite, o link também tá no meu Instagram, tem no Instagram do MBA. Para quem também quiser, a gente na semana que vem tem uma aula inaugural no dia 24. Essa aula inaugural ela é extracurricular, então a gente permite que o pessoal possa também estar assistindo como degustação, tá? Porque a turma ela passa a valer mesmo, né? Inicia as aulas então no dia 30, onde começa a contar a carga horária aí, que são 360 horas que nosso MBA traz de conteúdo com excelentes professores. Por hoje acho que era isso, né, Tiago? O pessoal tá Obrigado dando pelo os convite, parabéns, Juliana. show.
Foi muito bom, agradeço muito, aprendi um monte, refleti bastante, achei que eu fazia compras racionais, agora já não acho mais, já estou em crise, já estou repensando aqui minhas últimas decisões de compra, como é que foram, mas bacana, foi muito bom. E Um abraço para você, agradeço obrigado pela muito, Thiago. oportunidade, viu? Eu que agradeço. E Valeu. bora, pessoal, a gente se vê aí na turma 2 do MBA. Vai ser um prazer poder ficar com vocês aí 12 horas dessas 360 que tem de muito conteúdo bom para vocês. Valeu, valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Até.